Boa tarde, todo mundo. Quem já leu todo o artigo que nós vamos começar a tirar dúvidas, tá? Vamos lá, quem foi que leu? Quem é que tá? Começa aí. Ô, Fernanda, começa aí falando, Fernanda. Senhor, para começar a ler? Você já tá aparecendo aí? Ah, tá. Peraí, tá aparecendo. Tá legal. Deixa eu só ver aqui o meu. Tá dando para todo mundo ler aí, né? Que tal, Fernanda? Você leu o artigo? Eu li o começo. É. Acho que aham. Já não deu pra E, ler tudo. É muito complexo. pois é, mas mais um motivo que se tem para fazer a leitura toda do artigo. E riscando, gente, riscando tudo que não está entendendo. Eu li o começo, na realidade, quem leu o começo fui eu, tá, Fernando? Eu li o resumo. Ô, Dariels, Eu só comecei também, ainda não terminei, né? Tem umas palavras assim que, ó, por exemplo, essa daí da introdução, professor. Na região Dimitrov, assim, nunca nem tinha ouvido falar nisso. limítrofe. É, Pois aí você tem que pegar essas palavrinhas. Aí, inicialmente, tem algumas palavras que vocês já tiram, vocês vão no dicionário, tá? E já vê o significado da palavra limítrofe. O que é limítrofe, hein? Fernanda, diga para o Darielso o que é que você tem por limítrofe. Ai, professor, não sei. Não. O que é limite? Limite entre estados. É que tem uma barreira, uma, uma divisão. Uma divisão, né? As regiões limítrofes, a região limítrofe, então, ou a região que faz a divisão entre os tipo estados. localização, né? Oi? É tipo uma localização de limite, né? É uma região, toda aquela região ali, vamos dizer, a região limítrofe, que ele está se referindo, quem é o limite entre o Pará e o Maranhão, já que vocês pegaram o artigo para ler, indo pela BR-316, onde é que está o limite? Vocês sabem quem é que faz essa separação estadual? É o Rio Gurupi, tá? Então, essa região limítrofe que é a região do Gurupi, tá? Que ficou conhecida em função do rio. Até o nome das unidades vão receber esse nome aqui, parte vão receber o nome de Gurupi, tá? Tem dois Gurupis que a gente conhece. Um é esse aqui no limite do Pará e Maranhão, uma região que eu diria que é uma região pobre, e o Gurupi lá no Tocantins, que é uma região já um pouco mais, bem mais desenvolvida do que a nossa, tá? Lá no meio do estado do Tocantins. Então, Fernanda, leia esse primeiro parágrafo da nossa introdução. Na região limite, não é limite? Limítrofe. Milímetros. Ai! Limite Limítrofe. Limítrofe. entre os estados do Pará e Maranhão, região do Curupi, afloram rochas ígneas e metamórficas, recobertas por sedimentação
Fanerozoica, ocupando parte da Da província província. estrutural Parnaíba, isso, Parnaíba, que integra a atual plataforma sul-americana. Essa cobertura sedimentar extensa e, principalmente, as peculiaridades geomorfológicas da região, muito plana, intenso intemperismo, dificultam sobremaneira o estabelecimento das relações de contato entre as diferentes unidades geológicas. A geocronologia possui papel fundamental em tais situações. Então, vamos lá. Eu vou voltar só para clarear as ideias de vocês. Quando ele diz que essa região limítrofe ali entre o Pará e o Maranhão é conhecida como região Gurupi, tá? Afloram rochas ígneas e metamórficas, tá? Vão ser rochas magmáticas e rochas metamórficas, tá? São dois agrupamentos de rochas. Recoberta por sedimentação fanerozoica. O que é uma sedimentação fanerozoica, gente? Hein? Fazer uma chamada aqui para ver se aparece algum. Ao aparecer algum. Dezessete pessoas. Está aqui. Adonai. O que é uma sedimentação fanerozoica, Adonai? Adonai. Darielson. O que é uma sedimentação fanerozoica? Eu já dei essa aula para vocês no início do semestre. Agora, gente, o que é um éon fanerozoico? Quais são os éons que nós temos? Dayana, quais são os éons que nós temos? Hein? Gente, Eliana, quais são os éons que nós temos? Fernanda, você é a próxima. Professor João, eu estou falando sozinho? Prof, aparentemente tá, que eu não tô vendo ninguém responder. Então, está todo mundo aí me ouvindo, né? Fernanda? Gilberto? Gilberto? Oi, Gilberto, quais são os éons que nós conhecemos, Gilberto? eu não me lembro agora. Gente, Calma, deixa eu ver. vocês não estão estudando. Vocês não pegaram absolutamente nada do que a gente passou para vocês desde das primeiras aulas. Eu não consigo seguir no grupo, na explicação do artigo, que antes vocês faziam esse artigo sozinho, as outras turmas. E eu e o professor João resolvemos repassar para vocês, ler esse artigo junto com vocês, que é o artigo mais complexo que tem, tá? E eu vi que vocês nem pegaram a aula passada, as aulas passadas, sobre nomenclaturas, tá? Nomenclaturas formais, litoestratigrafia formal, e não estão lendo o artigo. Vocês estão com muitas matérias, gente? Eu quero entender, pessoal, por favor, me ajudem.
Eu parei na Fernanda e no Gilberto. Vou passar agora para a Ellen. Professor, eu abri aqui minha apostila. É o Cenozoico, o Mesozoico e o Paleozoico. Que eu não sei de cabeça, Não, não, isso daí são as eras. mas peraí. As Não eras. tá. A primeira Arqueano, coluna Proterozoico e Fanerozoico, não é? é o é o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Quando eu perguntei sedimentação fanerozoica, tá? É uma sedimentação que tem idade pelo menos de 542 milhões de anos para cá, tá? Agora, em que era ela está, eu não sei. Ele só está dizendo que é o Fanerozoico. Está dizendo que isso é uma sedimentação fanerozoica. Então, o Fanerozoico, ele começa em 542 milhões de anos, tá? Se eu dissesse que foi uma rocha proterozoica, nós vamos entender que é uma rocha que vai de 2 milhões, de 2,5 bilhões de anos até 442 milhões de anos. Tá? Aí, quando é o Paleozoico, ele tem as seguintes eras: a Paleoproterozoica, a Mesoproterozoica e o Eoproterozoico. O Neoproterozoico, aliás. Então, gente, vocês precisam fazer isso, que vai ser a base da primeira avaliação de vocês. Tá? Eu sei que é difícil o remoto, mais um motivo para vocês irem buscar, tá, esse conhecimento. As aulas foram dadas, eu repassei os slides para vocês, vai estar escrito lá, está gravado, o professor João Paulo gravou e colocou. Vocês precisam acessar, tá? Busque um Wi-Fi de uma pessoa, de um amigo, quem não tiver, para vocês reverem a aula. Mas eu não consigo seguir adiante se vocês não estudarem as aulas anteriores. Eu preciso, por exemplo, eu estou lendo para vocês, eu estou lendo uma coisa que vocês já poderiam ter uma ideia, por exemplo, sedimentação fanerozoica. É uma sedimentação, são rochas sedimentares, tá, que vieram depois de 542 milhões de anos, que é no Fanerozoico. Ocupando parte, eu entendo que vocês não vão entender o que é ocupando parte da província estrutural do Parnaíba. Tá? Depois, nós temos algumas províncias estruturais. Tá? E ali no Parnaíba, nós temos é conhecida também como Bacia do Maranhão. Tá? É uma grande sedimentação que teve. Tá? E isso daí começa aqui nessa região aqui do Gurupi. Saiu essa região do Gurupi, nós começamos a ter essa sedimentação. Quem escreveu isso, olha aqui como ele é escrito: Rassuí et al. 84, 1984. Esse et al. Aqui significa que foi mais de uma pessoa que escreveu. Foram mais de 3 pessoas. Foram 2, Rassuí e fulano de tal. Por exemplo, esse trabalho que nós estamos lendo aqui é do Clay e do Moreira, tá? Que é o professor Cândido. Mas quando é de 3 em diante, a gente coloca et al. E o ano que ele escreveu. Então, esse autor aqui, Rassuí, ele é um cara muito respeitado no Brasil, tá? E eu acho que ele já está aposentado, um japonês que entende muito sobre aspecto geotectônico de larga escala, tá? De movimentos da crosta, tá? Principalmente da geologia do Brasil. Aí ele vai dizer que essa província estrutural do Parnaíba, tá? Ela integra a atual plataforma sul-americana. Plataforma sul-americana. É uma imensa plataforma aí que vai pegar todas as Américas, tá? Aí a gente tem que entender o que é uma plataforma. Tá? É uma sedimentação, tá? Antiga, tá? Que hoje ela está aflorando aqui em cima. Vocês vão entender, eu vou encontrar um outro conceito que é
cráton. O que é cráton? Tá? São crato e escudo. Tem o escudo guianense. O que é o crato? É uma expressão mais ampla de rochas ígneas e metamórficas que afloram, que fazem parte da crosta e que não tem mais nenhuma orogênese atuando, não tem mais nenhuma movimentação tectônica a nível de cinturão, a nível de larga escala. Tá? Tem tectônica, mas é tectônica localizada. E ela já está estável, é antiga, tá? Então ela tem uma sedimentação em rochas ígneas e metamórficas que vem desde o Arqueano para cá, então recebe o nome de crato. Então ele é muito mais amplo. Eu vou mostrar imagens para vocês de crato. Essa cobertura sedimentar extensa que ele está falando, quem é essa cobertura sedimentar? Essa daqui, ó, é a sedimentação fanerozoica. Nós estamos pisando aqui em Belém, nós estamos pisando na sedimentação fanerozoica. Vamos tentar nos posicionar no espaço-tempo. Tá? Aqui na nossa região em Belém, nós temos uma formação de rocha chamada Formação Barreiras, que vocês vão ler sobre a Formação Barreiras. Viu, João? Depois dessa aula, já postar, tu tens aí todos os artigos para postar para eles? Eu acho que eu tenho. Se não tiver, eu peço para a Kézia, aí eu já posto para eles. Tá, poste tudinho, tá? E já que vocês vão ler, aí vocês vão ter ser obrigados a fazer essas leituras, porque se vocês não lerem, não fizerem essa leitura, vocês não vão ter habilidade para fazer uma viagem de campo, vocês vão ficar perdidos. Tá? Então, quando ele diz essas coberturas sedimentar extensa, que são essa sedimentação fanerozoica, tá? E principalmente as peculiaridades geomorfológicas, que é peculiaridade geomorfológica, tipos de relevo, tá, gente? Da região muito plana, intenso intemperismo. Nosso intemperismo aqui da Amazônia, muito extenso. Da região Carajás, o intemperismo, a zona de oxidação, né, onde o intemperismo penetrou na Terra, chega até 250 metros em alguns locais. Tá? Dificulta, sob maneira, o estabelecimento das relações de contato. Ou seja, o intemperismo, ele não tem mais rocha, ele tem solo. Tá? E esse solo, às vezes, é difícil da gente conseguir estabelecer um contrato entre duas rochas diferentes. Olha só, um pequeno trecho de uma introdução, tanta informação que o texto traz para a gente. Tá? A geocronologia, o que é a geocronologia? Nós estudamos logo lá no início. É uma técnica que nós temos para analisar a idade das rochas. Tá? Nós temos, aqui no laboratório da Universidade Federal do Pará, o laboratório Paraíso, tá? O nome do laboratório. ISO, de isótopo, que é a base do estudo deles. A geologia isotópica. Tá? Então, essa geocronologia, ela vem dar aporte para esses dois autores que escreveram esse artigo, falar sobre a evolução geológica dessa região. Tá? Aí o que é que acontece? Eles, quando começam a fazer essa avaliação, eles conseguem identificar dois domínios muito distintos. Um domínio, na realidade, dois domínios e mais uma informação muito relevante. Os domínios, eles posicionam lá no proterozoico, tá? Aí eles colocam em duas eras diferentes. Uma que é o paleoproterozoico e o outro que é o neoproterozoico. Então, quando ele fala paleoproterozoico, ele vai se aproximar lá de 2 bilhões de anos, e o neoproterozoico ele vai se aproximar aqui do fanerozoico.
aqui diz 500, 600 milhões de anos. Então, ele coloca duas idades bem distintas uma das outras. Aí, olha que ele fala aqui. Quem foi os pioneiros de estudos geocronológicos nessa região? Aí diz que foi Harley et al. 67, Almeida et al. 1968, Cordani et al. 1968, Almaraz e Cordani 1969. Então, esses autores aqui já começaram a trabalhar a geocronologia da região do Gurupi. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim. Por favor, eu quero um dos meninos respondendo e uma das meninas respondendo, tá? Ellen, pode ser você, como a chefe de turma, responder, tá? Mas eu estou me dirigindo a todos, tá? Tá claro isso, Ellen? Professor, eu não entendi muito bem a parte desse et al. Que o senhor fala. Vamos ao seguinte, nós vamos escrever um artigo. Eu, você e o professor João Paulo. Se eu escrever o artigo só eu e você, qual é o teu nome? É Ellen o quê? Maria. Não, o seu sobrenome. Ellen, o último sobrenome. Matos. Matos, tá? Aí eu escrevi um artigo, eu e você. Aí, Matos e Borges, que eu sou Vanderlei Borges, tá? Matos e Borges, 2021, descreveram as rochas aflorantes na região de Capanema, Pará. Nelas, eles identificaram rochas de idade terciária, tá? Representada pela formação Ipixuna, ou formação Pirabas. Então, eu e você escrevemos isso. Se foi só você, ficou assim, Matos, 2021, descreveu as rochas aflorantes na região de Capanema, pertencentes à formação Pirabas. Aí foi eu, você, o professor João Paulo e mais uma outra pessoa. Aí você é a primeira autora. Quem é o primeiro autor, vamos dizer, se foi eu, vai ser o meu nome, o Borges. Se foi você, vai ser Matos et al., porque tem mais de 3 autores, você entendeu? Entendi Aí, agora, professor. quando a gente for lá na bibliografia, tá? Lá na bibliografia, vai estar o nome das pessoas, tá certo? Aqui, o Harley et al., olha aí, o Harley, Almeida, Melker, ou é Melcher, deve ser Melker, Cordani, Randy, Kawashita, Vandouros, Pinson, Fairbairn, qualquer coisa assim. Vê só quantos autores são. Olha. Harley PM, P.M. ponto e vírgula. É assim que a gente escreve, tá certo? Esse et al. Significa todas essas pessoas. Então, o primeiro autor foi o Harley. Então, vai o sobrenome dele e o ano está aqui, olha. Vai logo depois, 1967. Tá? Aí ele está falando Test of Continental Drift. Ele está falando sobre a questão. Foi um teste que ele fez, tá? Foi um teste que ele fez de estudos já radiológicos dessa região, tá? Vamos lá, voltando aqui. Tá aqui, é esse Harley aqui, ó. Harley et al., você entendeu? Sim. Tá legal. Então, esses autores todos aqui permitiram delimitar 2 domínios distintos nessa região. Que região é? A região limítrofe entre o estado do Pará e o Maranhão. A gente está tratando dessa região. Então, 2 domínios de idade, gente, com base em métodos rubídio, estronço, potássio orgônico.
Bom, aí entra uma palavra nova que vocês deveriam ter lido e riscado embaixo. Vou passar no highlight. O que é rubídio, estrôncio e potássio orgânico? São métodos radiométricos, são métodos de datação de rochas, tá? Então, normalmente, esses sedimentos, algumas rochas, possuem tanto rubídio, sabe, tendo a meia-vida dele sendo transformada em estrôncio e o potássio em argônio, tá, que eles conseguem fazer o cálculo de idade aproximada pela quantidade de um e de outro dentro da rocha, dentro do mineral. Tá? Então, todas essas informações tem todo um preparo de laboratório. Nós da geologia, nós da mineração, nós conseguimos sempre estágios dos alunos de mineração lá no Paraíso, lá no Laboratório de Geocronologia da Universidade Federal do Pará. Saiba que é um dos laboratórios muito bem equipados que nós temos no Brasil, mas nós temos outros melhores, tá? Na USP, São Paulo, na Universidade do Rio de Janeiro e na Unicinos, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, quando ele fala que esses dois domínios aqui, dessa região, da região limítrofe entre o estado do Pará e Maranhão, permitiram a delimitação desses dois domínios com base nesses dois métodos, rubídio, estrôncio e potássio argônico. Porém, para idades muito antigas, o rubídio, estrôncio e o potássio argônio não tem assim, os autores preferem não trabalhar com eles. Mas, nessa época, 68, tá? 69, se você ver aqui, ó, 68, 67, há muito tempo atrás. Então, outros métodos foram surgindo, outros métodos foram se aprimorando, como o método urânio-chumbo ou chumbo-chumbo. Tá? O urânio, quando ele perde a meia-vida dele, a meia-vida do urânio se transforma em chumbo, tá? Por exemplo, se você quiser procurar depósitos minerais de chumbo, você não vai lá no Arqueano procurar, não, porque não tem chumbo no Arqueano. O chumbo só vem depois disso para cá. Por quê? Porque naquela época, no Arqueano, o chumbo ainda não teve vida o suficiente para ser formado, um determinado período dele. Que o Arqueano começa em 12,5 bilhões de anos. Aí é só a gente pegar qual é a meia-vida do chumbo, do urânio. Tá certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, o método urânio-chumbo, a gente pega um mineralzinho, normalmente o zircão. O zircão é um óxido de zircônio, tá? É ZrO2. O ZrO2 é. Então, o zircônio, quando ele está se formando em altas temperaturas, numa câmara magmática, o que é que acontece? Ele tem a capacidade de átomos de urânio entrar na estrutura atômica do mineralzinho. Aí o que é que acontece? Como é que vai ser feita essa análise? São pegos os mineraizinhos, tá, de zircão, e um por um, eles são feitos uma fissão nuclear dentro do espectrômetro de massa. Tá? Essa fissão nuclear vai liberar a quantidade de urânio que aquele mineral tem e a quantidade de potássio, que é infinitamente pequena, de chumbo, infinitamente pequena. Aí eles capturam e calculam o volume. E com base nesse volume, eles calculam a idade que aquele mineralzinho se formou. Então, eles dão uma idade aproximada, tá? Com uma diferença aí de 2 a 5 milhões de anos, para mais ou para menos. Isso é muito, muito bom quando se fala de bilhões de anos, tá certo? Mas antes, a gente tinha esses métodos aqui, o rubídio, estrôncio e potássio argônico. A Nordeste foi distinguido um domínio paleoproterozoico,
Opa, domínio paleoproterozoico, já está até grifado aqui, ó, de 2,0 G anos. Esse G anos significa bilhões, é giga-anos, tá certo? Ou 2.000 milhões de anos. Vocês vão encontrar essa nomenclatura no nosso texto. Tá? Vocês vão encontrar uma nomenclatura do método que é utilizado, o Samário-Neodímio. O Samário-Neodímio é um método muito exato, muito utilizado hoje devido à confiabilidade dos resultados. Se você for buscar, o Samário e o Neodímio são elementos químicos da tabela periódica, gente. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Ellen? Você pode repetir, por favor, professor? Tá. Michael, você está conseguindo entender, Michael? Positivo, professor. Tá. Veja só, Ellen. Alguns minerais, quando eles se formam, eles têm a capacidade de aprisionar alguns elementos químicos dentro dele. Tá? No caso que eu citei, o zircão, ele tem a capacidade de aprisionar urânio. Imagina que ele foi aprisionado há 1,4 bilhões de anos, ou há 12 bilhões de anos atrás. Então, hoje a rocha está aqui em cima, a gente coleta a rocha, consegue separar, vai moer essa rocha, vai peneirar, vai conseguir separar na lupa o zircão, vai levar para o espectrômetro de massa, vai analisar, fotografar, vai fazer tudo com ele e vai ser analisado. Aí dentro desse zircão vai ter urânio e vai ter chumbo. E quando a gente analisa urânio, chumbo e zircão, a gente diz que o método é urânio-chumbo. No caso, esse caso aqui foi analisado rubídio e estrôncio, mas não foi em zircão, foi em outros minerais. Tá? Minerais de potássio, feldspato, argilo mineral e assim por diante, que é muito comum ter potássio e ter argônio dentro deles. As argilas têm muito potássio. Certo? Então, quando esses autores, apesar de ser os pioneiros, e já na década de 60, eles descreveram que essa região aqui limítrofe do estado do Pará e Maranhão, tá? Elas descrevem dois domínios distintos. Tá? Um domínio paleoproterozoico, com idade de 2,0 bilhões de anos, giga-anos, que fica localizado mais a sudeste, e um domínio neoproterozoico, tá aqui, ó, um domínio neoproterozoico, que vai de 1 bilhão a 500 milhões de anos. Você entendeu? Entendi. Ele está chamando de domínios com base na idade, tá? Aí depois ele vai pegar essas rochas, ele vai analisar a característica de cada rocha, tá? Vai descrever, vai ver qual a assinatura geofísica que ela tem. Tá? Vocês estudaram geofísica com prospecção mineral no ano atrasado, tá? Vocês estudaram com o professor Taylor, o professor Dalcilei. Então, métodos geofísicos. Então, quando a gente faz uma geofísica aérea, tá? As rochas que estão aqui embaixo, elas apresentam uma característica, uma assinatura mais de potássio, uma assinatura mais de ferro, uma assinatura magnética, uma assinatura mais de minerais como tório, urânio, tá? Então, as rochas apresentam essas assinaturas. O que é essa assinatura? É como se fosse a digital dessas rochas tem essa característica. Mas agora ele está falando só da idade. Tá? Esses domínios passaram a ser denominados, respectivamente, de Crato São Luís e Cinturão Gurupi. Aí eu vou aqui
na imagem para vocês. Ó, ele chamou isso aqui de Craton São Luís, essas rochas aqui, tá? E isso daqui de Cinturão Gurupi. Tudo isso aqui é Cinturão Gurupi. Tá? Aí, professor, me mostra o que é o limite, o limítrofe está aqui. Vocês estão vendo aqui essa reentrânciazinha aqui? Você está vendo, Ellen? Eu só não estou vendo o cursor. Tá vendo? Não está vendo o cursor aqui, ó? Não, eu não tô vendo, professor. Ah, tá, cheguei. Agora eu vi. No centro da imagem, um pouquinho já norte, no centro da imagem tem um I e um A, e uns pontinhos, tá? Ah, já vi agora. Tá, isso aqui é Igarapé da Areia. Isso daqui é um tipo de rocha que tem lá. Aí tá vendo aqui essa sinuosidade aqui? Tá vendo? Então leia o que está escrito nessa sinuosidade aqui. Rio Gurupi. Rio Gurupi. Para a direita, aqui tudo é Maranhão, e para a esquerda, tudo é Pará. Nós vamos andar nessa região, gente. Isso aqui BR-316, traz até aqui Belém. Aqui é Capanema, para quem nunca andou nessa região. Então, Capanema. Olha aqui Bragança, onde está, bem pertinho de Capanema. Nós vamos ver essas rochas aqui, vamos ver rochas aqui, vamos ver essas rochas aqui. Essas aqui a gente vê a maioria delas. A gente não vai para cá, para essa região, porque se torna muito dispendioso para nós. Tá? E esse dispendioso para nós deixa a gente... não temos tempo e nem recurso para fazer essas viagens. Tá? Mas a gente vai ver essas rochas aqui no geral. Nós vamos aqui no granito Jonasa, nós vamos aqui no granito Ourém, tá? Nós vamos aqui nesse outro granitóide, que eu não sei o nome, nesse Japim aqui, JP, não é João Paulo, não, é JP, tá? É de Japim. Tá? Nós vamos ver essa rochinha aqui, vamos chamar de Peritoró, tá? Igarapé de Areia, Peritoró. Tá? Vamos descobrir o que é um traço desse daqui no artigo que ele faz, uma linha. Essa, para vocês terem uma ideia, esse mapa aqui, gente. Vocês estão vendo esse mapa aqui embaixo, que está o Brasil e a América do Sul? Sim. Isso. Preste atenção que não tem coordenada geográfica nesse mapa aqui, tá? Nem o TM. Mas, olha, para a gente saber que o Brasil está aqui, olha aqui o norte, tá? Essa setinha, todo mapa ele tem que ter esse norte, essa indicação do norte, tá? Esse norte aqui está indicado aqui dentro desse mapa, tá? Mas nesse mapa maior, quem está fazendo essa indicação desse norte são essas coordenadas geográficas, tá? Vendo? Nas bordas, 45 graus e 30 minutos, 46 graus e 30 minutos, tá? E esse daqui é o grau, o paralelo 1 grau sul, aqui 2 graus sul. Então, esse vai te dar que esse mapa, o norte, vai estar para cima. Então, essa leitura desse artigo, no geral, que a gente tem que começar a resgatar disciplinas que vocês já fizeram, tá? Bom, então esses autores, já na década de 60, eles falaram que existe esse cinturão Gurupi, esse Craton São Luís, esse cinturão Gurupi, tá? E isso daí é uma coisa específica, que quem falou isso foi o Almeida et al., em 1976, ou seja, 10 anos depois que ele escreveu aqui aqui 68, olha, quase 10 anos depois. E serão tratados aqui genericamente, tá? Como domínios São Luís e Gurupi. Domínios São Luís e domínio Gurupi, genericamente. Tá? O que é isso, genérico? É geral, no geral, tá? De forma genérica, de forma mais simplificada. Tá? Aí diz o seguinte: fragmentos menores. Poxa, o que é esse fragmento? Será que
quebraram um pedaço de rocha e colocaram lá dentro, relacionados ao domínio São Luís, afloram mais a leste e próximo à cidade de São Luís, que é a Suíte Rosário. Nós não tem aqui nesse mapa a Suíte Rosário, tá? Não aparece, que vai estar a leste da cidade de São Luís. A gente está aqui no Aurizona ainda. O Aurizona, pessoal, é conhecido como um grande produtor de ouro, de garimpos, que já teve no Maranhão, desde a época dos escravos, dos senhores. Tá? Então, quando você vai aqui, essa BR-316 que te leva até São Luís, tá? Lá em São Luís tem a entrada lá para a ilha de São Luís. Então, lá perto de São Luís, a leste, tem esse granito rosário. Esse granito rosário, esse camarada aqui chamado Goraieb, tá? Goraieb et al., 1999, trata que esse granito rosário pertence à cidade, pertence também a esses domínios. E possivelmente no limite noroeste, o que é o noroeste? O terceiro quadrante, quarto quadrante da província Borborema. Opa, mais um termo que eu não conheço. O que é a província Borborema? Nós temos várias províncias, tá, pessoal? Nós temos província estrutural, nós temos província metalogenética, por exemplo, província metalogenética do Carajás, província estrutural do Borborema, província metalogenética do Borborema. Então, Borborema é um mega, sabe, um grande fragmento de crato, um grande fragmento de crato, que aflora na região ali de Natal, Bahia, Natal, Rio Grande do Norte, né, Paraíba. Então, toda aquela região, pegando ali também até indo, subindo, pegando ali a região de Fortaleza, do Ceará, toda essa região pertence a uma província conhecida como Borborema, tá? Então, esse cara aqui, Brito e Neves, disse que é possivelmente no limite noroeste da Borgia, médio Coreaú, tá? Que ele diz que esses pedaços aqui, que ele chama de fragmentos, vamos lá, voltar aqui, fragmentos menores. Quem são esses fragmentos menores? Esse aqui, suíte Rosário, tá? E esse médio Coreaú, que deve ser uma suíte Coreaú. Ele diz que possivelmente pode representar um fragmento daqui do crato São Luís, que aflora lá no Nordeste. Então, eles fazem essa comparação. Por que eles fazem a comparação? Porque, às vezes, a idade, a característica física, a característica mineralógica, a característica metamórfica, a característica ígnea, a característica metalogenética. O que é metalogenética? De metálicos, né? Sobre a origem metálica dessas rochas. Então, tudo isso faz com que o autor faça essas correlações. Não tem problema nenhum, tá certo? Por exemplo, a formação Barreiras. A formação Barreiras, ela se estende em todo o litoral brasileiro. Mas tem gente que descreve que possivelmente a formação Barreiras ocorre até lá no Rio de Janeiro, em algumas porções. Mas ela entra ali em todo o sul do Pará. Poxa, tá entrando. Então, a formação Barreiras foi uma coisa muito ampla. Nós estamos aqui em Belém, onde ela é amplamente, a gente vai ali em Outeiro, nós vemos aquelas falésias, aqueles cortes perpendiculares lá que afloram, aquelas pedras, pedras de construção, tudo isso pertencente ao topo do Barreiras. Então, a gente vê e começa a fazer correlação. Mas essa rocha aqui é muito parecida com aquela que a gente vê lá em Capanema, lá em Bragança. Você está entendendo como é que se faz uma correlação? Hein? Sim, professor. Entendendo a comparação, né, dos fragmentos achados nas duas regiões,
a correlacionar que são do mesmo, realmente da mesma idade, mesma formação. Mesmo evento, isso. Eles possivelmente podem ter ocorrido na mesma época, tá certo? É isso aí mesmo, viu? Tá? Tá ok, professor. Vamos lá. Olha aí, à medida que a gente vai entrando no artigo, esse Médio Coreaú é uma região, tá? Coreaú, lá no Ceará. Nós aqui da geologia, aqui do Belém do Pará, nós trabalhamos muito naquela região, então a gente tem uma certa habilidade com a geologia daquela região. E esse professor Goraieb aqui é um dos, ele, o professor Matos, que desenvolveu um trabalho belíssimo naquela região, com os alunos de geologia daqui de Belém. Outros autores, Costa et al., 1977, Abreu, 1980. Veja que ele está vindo de forma histórica, ele vem desde a década de 60, aí ele já está passando para a década de 70 e a década de 80. Rassuí et al., 84. Principalmente, estabeleceram, e Rassuí et al., 84, principalmente, estabeleceram as primeiras grandes subdivisões litoestratigráficas da região. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é uma litoestratigráfica? Alguém lembra? Alguém pode ler o conceito para mim de litoestratigráfica? É o que estuda as camadas das rochas. Que mais? Existe um conceito. É uma subdivisão que estuda os estratos e camadas rochosas. E isso, tá? Ele estuda esse conjunto, né? Esse conjunto de camadas, de estratos, de rochas, né? E ele dá um nome formal para elas, né? Correto? Então, essas divisões litoestratigráficas, tá? Ele pegou essas camadas e começou a identificar que elas eram diferentes. Elas eram diferentes na estrutura delas e elas tinham idades diferentes. Você vai ver que o Klein, o autor desse artigo, ele e o Cândido, tá? Eles começam a ver diferenças assim de 1,5 milhão de anos, 2 milhões de anos, uma diferença 5 milhões de anos. E tu vê que está tendo diferença entre essas rochas. Aí, então, eles começam a fazer uma subdivisão. Tá? Posteriormente, mas isso já vem desde a década de 70, tá? Essas subdivisões. Posteriormente, o mapeamento geológico em escala regional executado pela CPRM. Alguém sabe o que é CPRM? É a Companhia de Pesquisa dos Recursos Minerais. É o Serviço Geológico do Brasil, tá? É uma empresa estatal, tá? De verba federal, tá? Que ela é responsável por o levantamento geológico do Brasil. Não só o geológico, como o geofísico, tudo que está sendo envolvido a geologia, como a água, o meio ambiente, e é de responsabilidade desse órgão, tá? Principalmente recursos hídricos, tá? Que está muito em alta. Tá? Então, essa escala regional aqui, o que é uma escala regional? Uma escala pequena ou uma escala grande? Eu estou resgatando, eu tenho certeza que o professor João Paulo, o professor Adalcio Leio, passou isso para vocês. Estou resgatando esses conceitos. Qual é a relação? Quanto maior a escala, menor a informação, ou o contrário, quanto maior a escala, maior a informação? Quanto maior a escala, menor a informação. Exatamente. Então, essa escala é muito grande, o nível de informação não é de detalhe, tá? Se fosse de detalhe, seria uma escala de detalhe ou semi-detalhe. Quem foi que escreveu isso daqui, tá? Foi o Pastana, aí foi um artigo único, só um autor, tá? O
Pastana, 1995. Repara que ele já está entrando na década de 90, que Almeida, 2000, Costa, 2000, permitiu, tá, a reestruturação da litoestratigrafia previamente estabelecida. Então, o que já existia, eles redimensionaram e deram outros nomes, às vezes aumentaram a subdivisão. Se, por um lado, a cartografia regional apresentou bom avanço na escala de trabalho, o empilhamento estratigráfico, o que é o empilhamento estratigráfico, Michael? Hein, Michael? O que é o empilhamento estratigráfico? Não entendi, professor. O que é o empilhamento estratigráfico? Está escrito aqui. Olha aqui. Principalmente, estabeleceram as primeiras grandes subdivisões litoestratigráficas da região. Posteriormente, o mapeamento geológico da CPRM, tá, permitiu a reestruturação da litoestratigrafia previamente estabelecida. Sim. Aí ele diz o seguinte: se por um lado a cartografia regional apresentou um bom avanço na escala de trabalho, o empilhamento estratigráfico. O que é o empilhamento estratigráfico? Como assim a estratigrafia seria o estudo das camadas? Esse empilhamento é uma imaginação minha. Seria como se fosse a profundidade das camadas, a altura, o comprimento de cada uma? Não, ela não é só uma... Ela transcende... Isso é um aspecto que você pode colocar dentro, tá? Desse conceito, mas ele transcende, tá? Quando ele fala de empilhamento estratigráfico, é tu colocar em uma sequência temporal as unidades, da mais antiga para a mais nova, tá certo? Sim, nesse caso a mais antiga estaria mais profunda, seria mais de baixo, quanto mais para o alto seria mais nova. Teoricamente, sim, mas às vezes no campo você anda 1 quilômetro, vamos dizer, nós vamos andar 1 quilômetro numa camada. A tua turma toda, o professor João Paulo. Aí a gente vai sair de uma rocha e vai entrar na outra. Está na mesma superfície, na mesma estrada, mas ela tem idade diferente. Aí, mas não está relacionado à profundidade. Elas estão no mesmo nível topográfico, mas elas são idades diferentes. Só que uma, tá, está empilhada estratigraficamente acima da outra. Você diz que aqui está. Só um minuto, pessoal. Uma crise aqui. Um copo de água aí, professor. Sim, aí você vai andando, aí você vê duas rochas, uma rocha A e uma rocha B. Distante 50 metros uma da outra. Você está no mesmo nível andando. Só que a rocha A está no nível, está estratigraficamente posicionada acima da rocha B. O que é que significa isso que eu falei? Pode continuar, você mesmo, Michael. Bom, professor, nesse caso aí, seria alguns processos que poderia ser sobre tanto do movimento da crosta, né, que seria uma sobrepondo sobre a outra, também do período de formação delas, e também esqueci daquele processo que forma rochas sedimentares. Antes disso, para ele virar sedimento. Esqueci o nome do processo. Tá, veja só.
Para elas estarem no mesmo nível topográfico, você está certo, né? Por causa dos movimentos da crosta, né? Movimentos tectônicos. Mas, quando eu digo que uma está posicionada estratigraficamente acima da outra, eu estou dizendo que a A é mais nova do que a B. Basicamente isso. Tá? Então, quando a gente fala de estratigrafia, a gente consegue posicionar uma sobre a outra. Tá? Uma mais velha e uma mais nova. Por exemplo, existem trabalhos no Glen Canyon, quando começou os grandes trabalhos de estratigrafia, o que foi que eles fizeram? Eles saíram desde a base do Grand Canyon e subiram na estratigrafia e foram descrevendo, tá? E fazendo aquele posicionamento um sobre o outro, porque lá nas rochas sedimentares, isso é muito fácil, tá? Você pegar as rochas e se ela está aqui embaixo, está mais profunda do que a outra, então ela é mais antiga do que a que está acima dela. Então, é por isso que eu te disse que o que tu falaste não estava errado sobre profundidade, sobre questão de extensão de área dela e outras coisas. Então, não está errado quando a gente pega as rochas sedimentares. Mas quando a gente fala estratigrafia, do seu modo geral, a gente está falando de tempo, a gente está falando de cronoestratigráfico, ou seja, o seu posicionamento ao longo do tempo. E é lógico que você vai ficar uma mais embaixo, outra mais em cima. Mas aí não quer dizer que tem uma profundidade associada. Tá certo? Então, o empilhamento estratigráfico quer dizer isso. Então, esses autores aqui que trabalharam no mapeamento da CPRM, eles começaram a fazer esse empilhamento aqui de forma mais clara, que é a que nós temos hoje. Tá? Tanto que o Klein, tá? Vamos ler aqui quem é o Klein. Olha, o Klein aqui. Evandro Luiz Klein e Cândido Augusto Veloso Moura. Tá? O Klein é o número 1 aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Ele é do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM. Tá? E o Cândido era chefe, na época, da Paraíso. O que é o Paraíso? É o Laboratório de Geologia Isotópica da região, da UFPA, do curso de Geologia. Tá certo? Positivo, professor. Tá, então veja só. Aqui a gente já está passeando nesse conceito aqui já de reestruturação cronoestratigráfica da região, tá? A partir aí do final da década de 90, tá? Entrando aí nos anos 2000 aí. Tá certo? Então tá ficando claro o texto, e eu sei que quando vocês forem ler, vocês vão encontrar ainda, não vão lembrar de algumas coisas, vão ter outras dificuldades. Mas aí vocês tiram. Eu e o professor João Paulo, a hora que vocês quiserem, pessoal, nós temos o atendimento intraescolar, tá? É vocês entrarem em contato para a gente discutir, a gente faz uma live na hora e vai discutindo, tá? Preferencialmente, vocês nos chamarem no contraturno da disciplina de vocês, tá certo? Aí ele está trazendo aqui, ó, outros conceitos aqui. Se, de um lado, a cartografia regional apresentou um bom avanço na escala de trabalho, o empilhamento estratigráfico e a precisão cronológica do posicionamento da maioria das unidades, tá? A precisão do posicionamento. O que é esse posicionamento aqui? É o posicionamento na escala do tempo, tá, Michael? Tá, Ellen? Você está entendendo? Sim. Vê a conexão das palavras. E, Fernanda, eu estou falando, mas você pode se manifestar. Que mais? Gilberto, toda essa turma aí. Né? Toma um cafezinho para não dormir, por favor.
Tá? Então, quando ele fala o empilhamento e esse posicionamento, é onde ela vai ficar, tá certo? Quer ver? Vamos aqui, no mapinha aqui do professor. Professor, olha aqui. Tá vendo o empilhamento? Ele coloca aqui da base para o topo, da base para o topo. Repare que essas coberturas sedimentares, elas vão estar no topo. Quem são essas coberturas sedimentares? Tudo isso é aqui em cinza azul bem clarinho, tá? As coberturas sedimentares fanerozoicas. E ela está no topo. Ele diz que essa daqui é mais velha do que essa, do que essa, do que essa, e assim por diante. Essa daqui, domínio do Crato São Luís, lembra que ele chama de domínio paleoproterozoico. Então, essas rochas aqui são as mais antigas. Quem são essas rochas mais antigas? É a suíte Traquateu, a suíte Tromaí e o grupo Arizona. Cadê a suíte Tromaí? Suíte Tromaí, olha a nomenclatura, tá? Esse X grande aqui, esse mais grande aqui. Suíte Tromaí, aí ele chama também aqui, ó, suíte Arizona e suíte Traquateua, tá aqui, ó. Essas três grupamentos de rochas, ele chama de um domínio paleoproterozoico. E esse agrupamento aqui, sabe, de direção, que vai de SE para NW no mapa, ele chama de domínio Gurupi, tá certo? Ou cinturão Gurupi. Domínio cinturão Gurupi. Então, essa daqui fica na ordem de 2 bilhões de anos, e essa daqui varia de 1 bilhão a 500 milhões de anos. Certo? Por isso que ele coloca aí posicionada em outra idade. Veja só, o trabalho de vocês, para nós, para eu e o professor João, é vocês posicionarem isso aqui, tá? Posicionarem tudo isso aqui, mais a sedimentação fanerozoica, que vocês têm um catatal para ler, dentro daquela coluna litoestratigráfica que eu apresentei para vocês nas primeiras aulas. Tá claro isso, não tá? Quando a gente disser entregar, vocês vão entregar. Mas vocês vão ler primeiro o artigo. Aí ele diz o seguinte: o empilhamento estratigráfico é a precisão cronológica do posicionamento da maioria das unidades litoestratigráficas e litodêmicas. Olha, já apareceu um outro termo aqui que vocês talvez não conheçam. Litodêmica. Se vocês forem buscar na literatura, o que é um litodêmico? Ele é uma unidade, ela é uma unidade que ele tem características regionais, tá? Então, ela é uma coisa assim, muito específica. Tanto que ficou conhecida essas unidades, típico ali do Gurupi. Quando se fala de Gurupi, a gente já sabe qual é a característica daquelas formações, daquelas unidades de lá. Então, é muito conhecida como litodêmicas. Ela tem uma peculiaridade, ela tem uma característica regional, tá? Ela tem uma característica de uma determinada região. Tá? Então, ela recebe esse nome de litodêmica, tá, pessoal? É só conceitual, mas litodêmica é a mesma coisa que litologia, tá? Só que é uma litologia com uns dados peculiares, tá? Permaneceram discutíveis, uma vez que muitas das relações de contato não puderam ser estabelecidas, e visto que o empilhamento, ou seja, o posicionamento delas na coluna estratigráfica, baseou-se no acervo dos dados rubídio, estrôncio e potássio argônio. Veja só, esses dois autores, eles vêm discutir e mudar um pouco isso aqui, tá? Por quê? Porque eles vêm com outra metodologia de datação radiométrica. Aí ele diz o seguinte: há unidades posicionadas no intervalo arqueano, paleoproterozoico, ou seja, ali em torno de
de 12,5 bilhões de anos, 12,6 até 12 bilhões de anos, tá? Há esse intervalo aqui, na correlação com outras áreas, por exemplo, o Craton amazônico, e em modelos evolutivos. Ou seja, o que é que esses modelos evolutivos? Eu até pedi para o professor João Paulo, tem um artigo que ele, numa das nossas aulas, ele baixou o artigo, ele vai disponibilizar para a gente, que ele trata de modelos evolutivos mantéricos, tá? Então, é uma coisa mais aprofundada, só para vocês verem, porque no decorrer do artigo, ele vai trazer umas nomenclaturas, assim, bem difíceis da gente identificar o que significa, né? Aí o professor João Paulo já baixou o artigo e já vai posicionar para vocês lerem também. Mas quando a gente chegar nessa posição do artigo, a gente diz, olha, leia aquele artigo tal. Tá bom, gente? Crato amazônico, pessoal, é tudo aquilo que está a sul, tá, de rochas de base de crosta, tá, que está a sul da borda da bacia do Amazonas e a norte da borda da bacia do Amazonas, tá, para cima e para baixo. Aquilo todo a gente chama de Crato amazônico, tá? A evolução, lê alguém para ler para mim, por favor, Ellen, leia para mim. De cabeça. Oi, Ellen. Pode ler, meu amor? Sim, só que tá um pouquinho de barulho aqui, tomara que não atrapalhe. Evolução e significado geotectônico. Oi, tá? Tá muito bem baixo para você? Tá muito baixo, professor. Tá bom aqui? Cadê? Tá. Tá muito barulho ou dá para me escutar? Não, tô ouvindo bem. Evolução é significado geotectônico de diversas unidades, são também objetivos de debate. Sequências metavulcano-sedimentárias aflorantes nos domínios paleoproterozoico e neoproterozoico têm sido consideradas como uma mesma sequência, diferindo na extensão do retrabalhamento tectônico e que foram submetidas nos diferentes domínios ou sequências distintas. Tá, domínios, tá aqui, ó, domínios paleoproterozoico e domínios neoproterozoico. Aí eu vou baixar aqui, ele está falando desses domínios aqui, paleoproterozoico, tá? Qual é o domínio paleoproterozoico? Grupo Arizona e Grupo Arizona aqui, tá? Suíte Arizona, a Suíte Tromaí e a Suíte Tracuateu. Olha só, vocês lembram da nossa aula que quando a gente fala suíte a gente só pode se referir a rochas magmáticas, tá? E metamórficas de alto grau, tá? Basicamente as rochas magmáticas. Por quê? As rochas magmáticas, elas podem estar metamorfizadas, mas não deixa de ser uma rocha magmática originalmente. Então, ela é uma suíte, tá? Quando a gente fala suíte, por causa disso, tá bom? Então, você olha, gente, esse grupo Arizona aqui, ele tem um caráter metalogenético incrível, incrível. E se a gente vir aqui, você está vendo aqui o rio subindo aqui, isso aqui é Viseu. Quem conhece a região? Alguém já andou para a região? Não, né? Aqui em Bragança, ninguém ainda não andou, né? E aqui em Bragança tem uma BR que sai aqui de Capanema, tá? E vai para Bragança, e de Bragança vem aqui para Viseu. Do lado aqui do estado do Pará, antes de Viseu, olha só essa unidade que tem aqui. Essa unidade é conhecida como da Suíte Arizona, né? Do Grupo Arizona. Esse Grupo Arizona, ele é muito fértil, gente.
ele é fértil do ponto de vista metalogenético para ouro. Então, isso aqui tem um caráter para ouro muito legal, tá? Se a gente quiser fazer o trabalho de pesquisa, a gente vai fazer aqui, olha, antes do Rio Piriá, aqui antes de Viseu. A gente sai aqui de Bragança, vai para fazer isso aqui, tá? Então, tem muita coisa que a gente não conhece da nossa geologia, tá? E até de aproveitamento mineral mesmo, tá? Vamos lá, Ellen. Tá? Pode seguir. Onde eu parei, nas sequências, tá? Aham. Sequências distintas formadas em bacias e épocas diferentes. Pastana, 1985. Diversos postos de granitóide apresentam diferenças composicionais petrográficas, estruturais, Vamos parar aqui. O que é uma diferença composicional petrográfica? O que é que você entende? Você estudou petrografia com a professora Kézia, estudou? Sim. Quando você estudou, ela disse tipos de rochas magmáticas, tipos de rochas plutônicas, tá? Tem granito, granodiorito, tonalito, que mais? Gabros. Então, isso são diferentes composições, tá? Composições que a gente chama petrográfica, ou seja, da base mineralógica deles. Tá? Então, é isso que ele diz, que essas rochas, elas possuem essas diferenças, tá? Outra coisa que ele diz, tem estruturas metamórficas, tá? E associações de campo. O que é essa associação de campo? O que foi que o cara viu no campo? O que ele fez, tá certo? Pode continuar a ler. O que pode estar refletindo diferentes gerações ou evolução. A evolução do domínio Gurupi tem sido discutida em termos de monocíclica. Vamos lá. O que é o monocíclico? Ele diz que foi só um ciclo metamórfico que teve lá, tá? Ele diz só isso. Ele não diz que teve um retrabalhamento da crosta. Mas se a gente vê, a gente vai aqui no nosso mapa, tá? Ele vai até lá em cima, esse cinza mais escuro, mas aqui no meio ele tem o cinturão Gurupi, que é essa daqui, tá? Essas cobrinhas aqui, tá? Deixa eu colocar. Complexo, que ele chama de complexo Maracaçumé. Então, o complexo Maracaçumé é diferente de todas essas rochas, essa cinza mais escura aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma janela, tá? Aquilo que o Maico falou. Ela é uma janela de rochas mais antigas que está no meio dessas rochas de metamórfica de mais baixo grau, que a gente vai chamar de xisto verde, e essa daqui, mais alto grau metamórfico. Então, isso aqui é uma janela que a gente chama de janela tectônica. Então, elas estão no mesmo nível, ali, a gente passa aqui dentro do próprio rio Gurupi, atravessa, a gente olha, o rio Gurupi, a gente olha lá para baixo do rio Gurupi, quando a gente vem aqui na estrada, deixa eu ver bem aqui assim, tá? A gente passa aqui no rio Gurupi, a gente está aqui dentro, a gente olha das rochas aflorando, certo? Então, a gente for quebrar a rocha, a gente vai saber o que é. E aqui nessa região é uma janela que a gente chama de janela tectônica. E dá para a gente separar essas rochas, uma da outra. Professor, essa parte do rio Gurupi seria lá perto do Japim? É lá no Japim, É porque quando o rio está seco mesmo, dá para ver grande quantidade de rocha mesmo no rio, né? Exatamente. Então, você vê que essas rochas, mas elas, por quê? Porque o rio vai escavando e vai aflorando essas rochas. E a CPRM fez muito trabalho, ela faz muito trabalho de rio, tá? Ela tem barco de alumínio, tá? E motor, aí elas sobem o rio, passam dias subindo e acampando ao longo do rio, tá?
para fazer esses trabalhos. Então, ela faz um mapeamento de detalhe mesmo, muito legal. Tá certo? Vamos lá, continua. Então, monocíclica, pessoal, é que ele diz que teve um ciclo só de um evento, um evento metamórfico, tá certo? Ele não diz que teve retrabalhamento, teve um evento, depois veio outro que sobrepôs e outro, e assim por diante. Vamos lá, continua no monociclo. Tá. Ou policíclica. Pastana, 1985. Tá. Esse é o significado... Policíclica, professor. Policíclica que ele diz o seguinte, por exemplo, aqui tem um exemplo que nós vamos estudar mais abaixo. Tu tá vendo essas unidades aqui, compridazinha? Eu vou passar aqui o highlight, tá vendo? Essa aqui compridinha, isso aqui é o granitóide Maria Suprema, tá? Esse Maria Suprema, ele tá descrito, tá? Que às vezes a gente não sabe quem é o granitóide, o que é o granito, o que é uma rocha metamórfica. Ele está tudo misturado. Por quê? Porque tem um evento em cima do outro, então há uma grande movimentação aqui, tá certo? Que fez um paralelismo e foi empilhando, colocando um do lado do outro essas rochas. Então, acredita-se que isso aqui há uma série de eventos policíclicas, né, que você tem um retrabalhamento, que vem um evento atrás do outro, tá? E vai fazendo fazendo esse dinamismo nas rochas, tá certo? Porque às vezes o granito, ele vem intrudir o granito, está lá o granitão, tá? Você olha a textura isotópica e você diz, isso aqui é um evento monocíclico. Então, foi um ciclo magmático que chegou e intrudiu aquele granito, tá? Aí vem um outro ciclo, aí vem um outro evento que pegou aquele granito que metamorfizou. Então, vem um outro ciclo, e ciclo aí já vem um ciclo estrutural em cima dele. Então, teve mais de um evento. Então, é por isso que ele chama de policíclico, tá? Vários eventos na mesma rocha. Sim. E o seu significado tectônico é também controverso, sendo considerado faixa móvel neoproterozoica. Olha só, vocês sabem o que é a palavra controverso, não sabe? Hein? Positivo. Controverso, que é discutível, tá? Ele não é consenso entre todos, tá? Então ele é discutível. Eles chamam de faixa móvel. Alguém pode me dar um nome, alguém pode me dar um exemplo de faixa móvel tectônica hoje no mundo? Hein? No caso, é uma faixa tectônica que o senhor está pesquisando, está perguntando, seria o que, meu professor? O que é uma faixa móvel? Tá? Quando a gente fala faixa móvel, a gente está falando de tectônica, tá? Alguém pode me dar um exemplo de uma faixa móvel que está em operação hoje, que está em movimentação? Existem dois tipos de faixa móvel, pessoal. Uma que chama-se extensional e a outra que se chama colisional. Me dê um exemplo de uma extensional e me dê um exemplo de uma colisional. Vamos lá para a geologia geral.
Uma colisional seria o que ocorre ali entre a faixa sul-americana e a do Pacífico? Exatamente. Essa é uma faixa móvel, tá? E é uma faixa móvel colisional. Só que ele está dizendo que aqui é um trabalho, ele é considerado faixa móvel neoproterozoica. Quem falou isso foi o Brito e Neves Cordani, em 1991, Costa e Risse, em 1995, ou cinturão de cisalhamento colisional, foi falado por Costa e Rassuí, em 1997. Então, as faixas móveis paleoproterozoicas, que está falando de uma neoproterozoica, que é ali do Gurupi, tá? Então, a paleoproterozoica, que são as mais antigas, tá? Elas são conhecidas mundialmente, tá? Em todo, como excelente produtora de ouro, tá? Eu já falei para vocês que essa faixa móvel paleoproterozoica, como é o que acontece lá na província Borborema, quando a gente une África e Brasil, tá? Antes da deriva continental, você vê que essa faixa móvel que sai daqui do Gurupi, ela se une lá no oeste da África e ela se estende lá todo pelo Subsaara, tá? Ela vai embora em direção ao centro da África, tá? Por baixo ali da região do Subsaara. Lá naquela região ela recebe um nome de cinturão Ashanti, é o cinturão neoproterozoico Ashanti. São um dos maiores produtores de ouro do mundo, tá? Já produziu muito ouro naquelas regiões, tá certo? Então, esses caras começaram a discutir, se chamar de faixa móvel paleoproterozoica, neoproterozoico, e o Mike falou muito bem, o que é uma faixa móvel? É aquilo que está fazendo um movimento, uma colisional, uma área de subducção, tá? Uma subdução, e você tem ali a Cordilheira Andina. A Cordilheira Andina hoje é uma faixa móvel. Tá? Ela não é cráton, porque o cráton ele já tem que estar estabilizado, tá? Daqui a 1 bilhão de anos, a Cordilheira Andina não existe mais, ela passa a ser uma faixa móvel cratogênica, por exemplo. Ela é cráton. Por quê? Porque parte da crosta está exposta ali. Tem que estar estável, não tem mais tectônico. Tá? Esse é o conceito. Tá? E uma extensional é o fundo oceânico, tá? A Cordilheira Mesoatlântica, tá? A Cordilheira do Pacífico, assim por diante, tá, Maicon? Sim, professor, aquela que tem no meio do Oceano Atlântico, né, Pacífico. Tá. E agora eu quero um outro voluntário para ler esse novo parágrafo aqui. Pode ser eu, então. Quem é? Gilberto. Opa, Gilberto, obrigado, cara. A partir da utilização de métodos de evaporação de chumbo em monocristais de zircão pelo Laboratório de Geologia Isotópica Paraíso, da Universidade Federal do Pará, a maioria das unidades regionais passou a contar com dados geocronológicos mais precisos. Klein Moura. Tá aí, vamos dar uma paradinha aqui, porque o que eu estava falando para vocês sobre métodos de geocronologia, tá? A partir da utilização do método de evaporação de chumbo em monocristais de zircão. Vocês lembram os cristais de zircão que eu falei? Tá? Então, esses monocristais de zircão, quer dizer, era só cristais de zircão mesmo. Eles abriram, pegaram, conseguiram capturar o chumbo e fizeram o cálculo, tá? Aí, olha como ele fala aqui embaixo. Passou a contar com dados geocronológicos mais precisos. Por que mais precisos? Porque esse método é mais preciso.
urânio-chumbo, chumbo-chumbo, tá? São métodos bem mais confiáveis. Quem escreveu isso foi Klein e Moura, 2001, A e B. Quando a gente vê A e B, é que nesse mesmo ano, o Klein e o Moura, eles escreveram 2 artigos. Um que a gente vai citar de A e o outro B. Tá? Vamos olhar esse A e B, como é que ele está citado lá, Klein e Moura. Tá aqui, olha, Klein e Moura. O A, 2001, 2002, 2001. Ó, 2001B. O 2001A, ele falou sobre a idade dos granitóides, das metavulcânicas do Crato São Luís, e o B, ele falou que é essa síntese geológica do Crato São Luís e o cinturão Gurupi, tá? Que não é esse trabalho, ele escreveu mais sobre isso. É isso que ele quer dizer, A e B, tá bom, gente? E ele falou, tá, leia a partir daqui, Gilberto. A síntese desses dados será apresentada neste trabalho, além de dados inéditos para o complexo Maracaçumé, granito areal, chumbo-chumbo em zircão e granito jonasa. Como é? Rubídio estrôncio. Um sumário das principais características das unidades litoestratigráficas e litodêmicas será também apresentado. A integração dessas informações propiciou o reordenamento litoestratigráfico, embora ainda parcial, e permite novos avanços no entendimento da evolução geológica regional e uma reavaliação preliminar do significado geotectônico do domínio Gurupi. Tá certo. Então, veja só, gente, vamos parar aí. Quando ele falou, ele teve idades desse granito jonasa, tá? Bem que assim, tá vendo? Granito jonasa. Ele pegou aqui o granito areal, ele não aparece aqui o granito areal, tá? Mas ele aparece aqui. Não aparece aqui. Olha, o jonasa, o granitoide, peraluminoso, o oreio, jonasa, o japinho, Maria Suprema. Aí ele tem outros granitóides aqui que ele colocou no meio. Mas ele trabalhou mais nesses granitóides, tá? E o complexo Maracaçumé. O complexo Maracaçumé é essa cobrinha aqui que tem, tá? Essa janela geotectônica aqui. Aí vocês vão ver qual a diferença de um do outro. E o Paraíso foi aquilo que eu já falei para vocês, né? É o Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade Federal do Pará. Leia esse último parágrafo aqui, Gilberto. Os procedimentos de separação mineral, análise e interpretação das idades aqui utilizadas, bem como uma avaliação sobre a potencialidade e problemas do método de datação de monocristais de zircão por evaporação de chumbo-chumbo em zircão. Encontra-se em Klein e Moura, A e suas referências. Análises de rubídio? Rubídio estrôncio. Estrôncio em rochas total e em minerais foram feitas no Paraíso, segundo procedimentos descritos por Barbosa e Lafon. Tá certo. Veja só, esse rocha total é um método, tá? Análise de rocha total. Esse método aqui, rocha total, o que é que eles pegam? Ele pega a rocha e ele pulveriza, tá? Ele pulveriza, faz um pozinho e ele faz uma abertura química, tá? E analisa. Não, isso é para fazer análise química. Ele pega ele faz uma lâmina de rocha pulverizada e ele faz a contagem, tá, de rubídio dentro de vários minerais de uma vez só, tá? Então, quando ele fala de rocha total, é isso.
Tá? Então, você vê, gente, você vê o quanto é complexo esse artigo. Nós passamos agora 3 horas aula para ler só a introdução. Então, é necessário que vocês leiam a próxima aula. Nós vamos levar umas 2 ou 3 aulas para terminar esse artigo. A partir daí é com vocês, tá certo? Aí eu vou passar, eu e o professor João Paulo, nós vamos passar uma tarefa para vocês que vai representar a primeira BI de vocês, tá bom? Alguma pergunta? Vou fazer a chamada, tá? Oi? Já fez, João? Não, ainda não fiz não, professor. Métodos práticos de pesquisa mineral. Tá. Nós temos quantos alunos agora, professor? Deixa eu verificar aqui. Tu pode ler aí na sequência, Tá, João? vou ler quem está aqui presente. Adonai, Uhum. Dayana, Darielso não tá, né? ele precisou, deu problema na internet dele, ele mandou mensagem para mim, ele vai assistir gravada. Tá, então eu vou dar Mas ele presença entrou. pra ele. Fernanda, Gilberto, Espera lá. Johnny não está, não, Eliana não está, não. só Fernanda, né? Mas a Eliana, ela tava mais cedo, só que eu acho A que ela Eliana- caiu. Tá legal, então eu vou dar presença para ela. Vai lá. Gilberto, Ellen. Gilberto, Ellen, Leandra, Aham. Lucas, o Matheus, os dois Matheus estão, o Vaz e o Souza. O Luiz Miller e a O Maria Miller do Carmo. O Miller não conseguiu acessar, ele também vai ver só o gravado depois. Tá, vou dar presença para ele. Tá? Se ele, eu estou dando presença a todos aqueles que justificam, viu, João? Uhum, eu também estou fazendo o mesmo. Maria do Carmo, eu vi a Maria do Carmo. Tá, mostrou Mais. Deus. Maicon, Noêmia, Eu não vi a Micheila. ela não vi também. E Fred estava sem internet também, me mandou mensagem justificando. Ah, legal. E a Tainã, ela não apareceu? Não vi ela hoje aqui. Gente, alguém viu a Tainã? Fez algum comentário?